Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2025, uma quarta-feira. São 20 horas e 4 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e nós estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando no referido livro a segunda parte, no capítulo 6, Manifestações Visuais. A pergunta a respeito das manifestações visuais é a de número 12. Estudamos de 1 a 12, de 1 a 11, e agora nós vamos entrar na pergunta de número 12. São perguntas que Kardec faz aos espíritos, aos desencarnados, a respeito da vidência, a respeito da capacidade de visualizar espíritos. Nessa questão de número 12, Kardec pergunta o seguinte: aquele que vê um espírito poderia conversar com ele? Resposta: perfeitamente. E é justamente o que se deve fazer nesse caso, perguntando quem é o espírito, o que deseja e o que se pode fazer por ele. Boa noite, Celso, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Érica. Se o espírito for infeliz e sofredor, o testemunho de comiseração o aliviará. Se for um espírito benévolo, pode acontecer que tenha a intenção de dar bons conselhos. E normalmente é isso que acontece mesmo, né? Ou nos aliviar de alguma dor, porque embora eu não tenha a capacidade de ver os espíritos, eu percebo a presença deles nitidamente. É uma coisa nítida. Para mim, eu não tenho dúvidas que existe ali um desencarnado do meu lado. E já aconteceu comigo, de eu estar sentindo uma dor forte no estômago e tal, e eu estar com as duas mãos assim em cima do estômago, os dois braços, né, os antebraços em cima do estômago, uma dor muito forte. E aquele que eu chamo de preto velho, que nem preto nem velho é, né, mas eu chamo ele porque ele se apresenta dessa forma, ele se aproxima de mim, eu estava sentado numa cadeira e falou: endireita o corpo, mas assim, nitidamente, falou, de pensamento para pensamento, a gente sabe como é que é, né, endireita o corpo, eu vou te dar um passe, assim, claramente, como eu estou falando para vocês aqui agora. Endireitei o corpo, procurei relaxar, porque eu estava tenso. Ele me deu um passe, ele falou: agora atravessa a rua, em frente a essa loja que eu tinha no Bom Retiro, na Rua dos Italianos, tinha um bar. Ele falou: você atravessa a rua, vai lá e pede uma água tônica sem gelo. Água tônica da Antártica, ainda falou a marca. Sem gelo. E procura tirar um pouco do gás, né? Bom, eu atravessei a rua, fiz o que ele mandou, tomei aquela água tônica. 10 minutos depois não tinha mais dor nenhuma. Então, é com esse objetivo que Kardec está dando esse conselho. Se nós temos a capacidade de ver ou sentir os espíritos, nós podemos nos beneficiar muito desta proximidade com eles, ou beneficiar aqueles que estão sofrendo, não é? Sentir pena, sentir dó, fazer uma prece pelos espíritos é muito importante, não só pelos desencarnados, né? Pelos encarnados também, a gente sabe disso, mas se nós tivermos essa percepção da presença de um desencarnado e perceber que ele está sofrendo, o que a gente sente, a gente percebe, começa a se sentir mal. A gente começa a se sentir mal e muitas vezes você confunde essa sensação com uma sensação própria, às vezes física, né? Você fala: pô, eu não estou bem. Não é você que não está bem. Você tem do seu lado um desencarnado que não está bem e ele acaba transferindo sensações ruins para você. Isso acontece muito, quer ver? Com pessoas que trabalham em trabalho de doutrinação e desobsessão. É muito comum. Um dia antes do trabalho a pessoa está péssima. Péssima, não é ruim não, péssima. Aí ela vai, participa do trabalho, ao sair do trabalho ela está bem. Isso eu presenciei N vezes, eu não sei enumerar quantas, mas muitas vezes. Aí era muitas vezes: eu não estou bem. Fala: não é que você não está bem, amanhã é dia de trabalho. É claro que os espíritos aproveitam daqueles que têm mais conhecimento para fazer se aproximar os espíritos com o propósito de levar esses espíritos a serem entrevistados. É assim que funciona. Nós somos
ferramentas de trabalho para o espírito. E não tem outra maneira, eles são brutos ainda. Não tem como eles levarem o espírito para o trabalho. Eles têm que encaminhar aquele espírito de alguma maneira, fazendo se aproximar do médium. Não é? Então, da mesma maneira que nós podemos externar pena, comiseração por um desencarnado e fazer prece por eles, nós temos que fazer prece toda vez que nós não nos sentirmos muito bem com a presença de algum desses nossos irmãos. Pois não, Alexandre? Luiz, quem tem essa proeficiência, né, essa capacidade mediúnica, sente isso com mais precisão, é isso que você está dizendo? Na realidade, a mediunidade é uma coisa que você desenvolve, você não adquire, mas você desenvolve pelo exercício. À medida que você vai conhecendo teoricamente alguma coisa, isso vale para o espiritismo e vale para qualquer ciência. Você vai se aprimorando naquela ciência e adquirindo uma sensibilidade, uma capacidade de análise a respeito dos fatos que envolvem aquilo, muito maior do que aqueles que não têm conhecimento. Isso vale para o médium. O médium, ele vai se aprimorando à medida em que ele vai aprendendo, tendo conhecimento teórico a respeito da doutrina e exercitando a mediunidade. É fundamental o exercício da mediunidade. Mediunidade não é um dom. As pessoas se enganam quando falam a respeito de dom. Mediunidade não é um dom. Dom é tudo aquilo que é dado. Deus não dá nada para ninguém. Mediunidade é uma coisa que as pessoas têm para que elas possam, utilizando-se dessa mediunidade, progredir, adquirir conhecimento e avançar em inteligência e moralidade. Esse é o propósito. Até porque o médium não precisa ter uma alta moralidade para ter a mediunidade. Não depende de moralidade. Agora, ele tem toda a obrigação de melhorar a sua condição moral para servir melhor aos espíritos. Tanto os desencarnados, os bons, o seu espírito guia e outros desencarnados, quanto aqueles que têm necessidade de serem esclarecidos. Não é? Então, mediunidade, se a pessoa tem a percepção de ver os espíritos, se ele exercitar isso, ele quiser, é claro, porque eu citei outro dia aqui o caso de um que não queria, não é? Mas se ele quiser, ele pode aprimorar isso e sentir a presença dos espíritos da mesma forma que as pessoas sentem, mas elas não sabem definir aquilo que estão sentindo, pelo fato de não terem conhecimento. Isso vale para qualquer ciência. Pergunte para um médico que trata, por exemplo, do coração. Né? Fala, pô, fulano está na iminência de ter um infarto. Se um leigo for perguntar para o cara, não, estou bem pra caramba, não tenho nada. Mas o médico, com a sua capacidade de análise, pela experiência que tem e tal, ele define todos os pontos. A situação da pessoa, como ela reage a determinadas circunstâncias, como está determinado órgão. Ele percebe, pela sua experiência, ele percebe e sabe definir. A mesma coisa somos nós como médiuns. À medida em que você adquire conhecimento, você passa a saber definir as situações. Eu já contei aqui uma vez, vou repetir somente para ilustrar aquilo que nós estamos conversando a respeito da percepção do médium. A minha filha mais velha, Juliana, ela estava com ascaris. É um verme que dá no intestino, muito difícil de ser removido. Muito difícil. Naquela época, só 40 anos atrás, acho que tinham poucos remédios que resolviam isso, ou quase não tinha remédio que resolvia isso. Muito bem. Um espírito me indicou o seguinte: compre chifre de carneiro. Compre o chifre de carneiro, queime no fogo, fogo de gás mesmo, queime no fogo, retira aquela parte preta que fica, embaixo daquela parte preta vai estar uma parte amarela, ele vai amarelado de tostado, né, que fica o osso, o chifre. Aí você raspa aquela parte amarela e o pozinho que sair, mais ou menos a ponta de uma colher de chá, você coloca na mamadeira e dá para nenê. Era uma nenezinha na época, né? E vai eliminar o verme, eliminar esse ascaris, né? Muito bem.
Mandou, eu tinha confiança no espírito, sabia quem ele era, um espírito sério, né? Fui lá nós estávamos em São Paulo na época, e tinha uma casa de umbanda, numa avenida, do lado de uma igreja católica, e essa casa acho que existe até hoje, uma casa que vende artigos para umbanda. Tem aqui no Mercadão de Jaú, tem uma casa assim, né? Eu falei, pô, onde é que nós vamos arrumar isso? Aí ela lembrou, acho que em casa de umbanda deve ter. Eu falei, vamos lá então. Avenida Guapira, em São Paulo, próximo do Tucuruvi ali, Vila Gustavo, Tucuruvi. Entrei nessa casa de umbanda e perguntei para ela, tinha algumas pessoas ali comprando algumas coisas, tinha lá estátua disso, estátua daquilo, mas não era do meu interesse, eu queria somente o chifre e tal. E perguntei se ela tem chifre de carneiro, ela falou, tenho. Falei, então quero um, precisa ser muito grande? Falei, não, não precisa ser muito grande não. Peguei, comprei, e ao sair dessa casa de umbanda, o carro estava mais ou menos uns 10 metros de distância, estacionei o carro a uns 10 metros de distância da porta dessa casa. Olha, vocês já brincaram com uma criança, quando a criança senta no seu pé e se agarra na sua perna e você sai arrastando a criança? Já brincaram assim? Foi exatamente isso que eu senti. Como se alguém tivesse sentado no meu pé, agarrado na minha perna, e eu arrastava a perna literalmente. Arrastava. E não tinha nada visível na minha perna. Era um espírito que, por alguma razão, não sei, não se sabe qual, também não especulei, não me interessa, estava dentro desse lugar, foi levado ali por alguém, por alguma razão, de algum modo, ele estava ali. E ele viu uma maneira de se livrar daquilo, se agarrando a mim. Se agarrou na minha perna, eu fui arrastando ele, depois, aos poucos, essa sensação foi diminuindo, até que desapareceu. Então, olha o que é a sensibilidade mediúnica, o que é o trabalho mediúnico. Eu não me assustei com aquilo. Se fosse uma pessoa que não tivesse conhecimento, certamente teria se assustado e muito. E, pô, uma hora para outra, você sai arrastando uma perna, parece que eu vou no médico, vou correr no médico, eu estou tendo alguma coisa. E não tinha nada, não tinha problema nenhum. Não é? Então, essa é a capacidade de perceber, de ter percepção do mundo espiritual, daqueles que estão à nossa volta, né? E saber e ter a tranquilidade, o conhecimento necessário para você poder definir uma situação e usar desse conhecimento para ajudar os desencarnados, que muitas vezes precisam mais do que os encarnados. Estão mais necessitados que os encarnados. Isso nós temos e podemos fazer isso para ajudar os desencarnados. Devemos fazer também, usar tudo que está ao nosso alcance para ajudar os desencarnados. Olha, a Regiane Barbosa está conosco lá no Facebook. A Regiane disse que a respeito disso que eu acabei de falar, que é verdade, ela já tomou isso para verme quando ela era criança. Então não é o único que conhece essa história do chifre de carneiro, né? Mas até aqui fica aqui uma dica para os papais e as mamães aí que tiverem um filho e se for diagnosticado com ascaris, este chifre de carneiro, feito da maneira que eu expliquei, pode ajudar a criança. E ajudou a minha filha, foi eliminado o verme, não tem problema nenhum. Mas é isso, viu, Alexandre? Tá? Então, a mediunidade não é um dom. A mediunidade é algo dado, que o espírito pede, aliás, não dado, pede ao reencarnar, com o propósito de se ajudar, progredindo, e ajudar encarnados e desencarnados. Quando a mamãe põe a mão sobre o filho está com febre, e ela resolve pôr a mão sobre o filho, e faz uma prece, ela está dando um passe no filho, como o médium faz no centro espírita do mesmo jeito. Isso é mediunidade, transferindo fluidos para um necessitado, para um doente. Né? Todos nós podemos e devemos fazer isso, para auxiliar aqueles que estão necessitados. Muito bem, ele segue. A 13ª pergunta de Kardec aos espíritos é o seguinte: como o espírito poderia responder? Resposta dos espíritos: às vezes falando como uma pessoa viva, a maioria das vezes por uma transmissão de pensamento. Ora, falando como uma pessoa viva, se a pessoa tiver audiência, se ela for um médium audiente,
o médium que escuta os espíritos. Então ela vai sentir como se o espírito articulasse palavras, mas normalmente é de pensamento para pensamento, não é palavra verbalizada, né? 14ª questão. Os espíritos que aparecem com asas, realmente as têm? Ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Resposta dos espíritos a esse respeito. Os espíritos não têm asas. Quer dizer, não existe o anjo como é concebido, por exemplo, pela Igreja Católica ou pelos religiosos de uma maneira geral, né? Eles seguem respondendo, não precisam delas, pois podem transportar-se por toda a parte como espíritos. Eles se transportam. Olha, nós, em relação aos espíritos, nós somos verdadeiras lagartas, tá, que se arrastam pelo chão. Essa é a realidade. Em relação aos espíritos, nós somos assim. Por quê? Porque o espírito ele se transporta pela força do pensamento. Ele imagina um determinado local, eu quero estar em tal lugar, assim, assim. Imediatamente, em questão de segundos, ele se transporta para aquele local, independentemente da distância. É claro que tudo isso na dependência da evolução de cada espírito, de cada desencarnado, não é? Mas o espírito não precisa de asa. Essa concepção da asa é uma concepção religiosa. E alguém lá em algum momento imaginou uma coisa assim e tal, e algum Michelangelo da vida reproduziu os espíritos com asa. É bonito, mas não é necessário. Não é absolutamente necessário em hipótese alguma. O espírito ele se transporta pela força do pensamento. Imaginem cada um de vocês agora, nesse momento, aonde gostariam de estar. E vocês, se fossem desencarnados, imediatamente estariam lá. É assim que o espírito se transporta, dessa forma. Aparecem dessa forma porque querem impressionar a pessoa a que se mostram. Uns aparecerão com roupas habituais, outros envolvidos em panos, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual que representam. São espíritos superiores. Muitas vezes espíritos perfeitos que se apresentam dessa forma para alguém. Não é? Eles querem dizer, olha, eu sou espírito superior. Não é? Porque toda vez que você vê asa em alguém, você é um anjo. E um anjo nada mais é que a representação de um espírito muito evoluído, se não perfeito. 15ª questão. As pessoas que vemos em sonho são sempre as que aparentam ser? Resposta dos espíritos. São quase sempre as mesmas pessoas que teu espírito vai encontrar ou que te querem ou que te vêm encontrar. Os nossos relacionamentos, eles não se apagam com a encarnação ou com a reencarnação. Se nós encarnarmos no mundo, lá XYZ, sei lá eu aonde, lá na galáxia, sei lá eu aonde também, os nossos relacionamentos aqui da Terra, eles não se desfazem. Nós continuaremos amando as pessoas encarnadas e desencarnadas que se encontram aqui na Terra e nos encontraremos com elas e elas conosco. Porque o homem não é solitário, ele é solidário e não solitário. A evolução, o progresso, a felicidade de cada um envolve a todos os outros. O progresso de cada um, a felicidade de cada um faz a felicidade geral. Por isso que o homem é um ser gregário, ele não vive sozinho, não deve viver sozinho. Aquele que faz isso é um egoísta. Não é? Nós temos que ser solidários uns aos outros, não é? E procurar sempre preservar ou trabalhar no sentido de que todos sejam felizes. Porque ninguém vai conseguir ser feliz sozinho. Por mais que você tenha, do ponto de vista material, você não consegue ser feliz sozinho. A hora que você vê uma criança com fome, uma pessoa lá na África passando por miséria, por privações seríssimas, ou um doente no hospital, como é que vai ser feliz? Não é um mundo de felicidade. Infelizmente, nosso mundo não é um mundo de felicidade. Né? E por mais que a sua vida seja dourada do ponto de vista material, você não vai conseguir ser plenamente feliz. Enquanto houver alguém passando fome, um animal maltratado no meio da rua, nós não seremos inteiramente felizes, plenamente felizes. Né?
16ª questão. Pergunta Kardec aos espíritos. Os espíritos zombadores não poderiam tomar a aparência das pessoas que não são caras e nos iludirem? Resposta. Tomam aparências fantasiosas para se divertir na nossa custa. Que tipo de fantasia eles usam? Aquelas que podem nos amedrontar. Um bicho, de um, sei lá, um leão, um cavalo embrutecido, sei lá o quê. Alguma coisa para nos amedrontar, um diabo, qualquer coisa, não é? Fantasiosas. Porque a nossa mente é fértil, a nossa imaginação é fértil, e a gente dá asa para a imaginação. E eles se aproveitam disso. O que é tudo isso? Falta de confiança em si mesmo. Falta de confiança na vida. E falta de confiança em Deus. Eu quero, eu posso e eu faço. Se as pessoas, essas 3 coisinhas pequenas, como eu estou falando, do ponto de vista da fala, que são enormes do ponto de vista da aplicação na nossa vida, resolvem todas as coisas. Eu quero. Querendo, eu posso. Podendo, eu faço. Mas as pessoas fazem o quê? Vão atrás dos outros para resolverem os seus problemas. Não entende que tem capacidade. Não, eu preciso de ajuda. Autossuficiência, ninguém tem. Ninguém é autossuficiente. Nós dependemos uns dos outros. De um conselho, de um sorriso, de um afago, de um carinho, de uma palavra de estímulo. Todos nós dependemos uns dos outros. É verdade isso, ninguém pode negar. Mas o fato é que você pode e deve confiar em você mesmo, na sua capacidade de solucionar os seus problemas. Não leve os seus problemas para terceiros. Não leve os seus problemas para os outros. Utilize-se desse recurso quando este for o último recurso que você dispõe. Apegue-se à vida, apegue-se a Deus. Confie sempre, irrestritamente no Criador. Essa é a palavra-chave. E tudo se resolve. Porque nós temos essa possibilidade. Olha, inteligência e pensamento são 2 ferramentas poderosas que todos os espíritos têm. Deus, na sua infinita sabedoria, deu a todos os espíritos essa possibilidade. Mas as pessoas confiam nisso? Ah, não, eu sou burro. Não é. Não existe ninguém burro. As pessoas não acreditam na sua inteligência, na sua capacidade de solucionar as coisas. Ah, mas eu não penso. Pensa sim. Todos nós pensamos. Ah, eu fiz sem pensar. Ninguém faz sem pensar. Todos nós, quando fazemos alguma coisa, de alguma maneira, nós pensamos naquilo que nós estamos fazendo ou que iremos fazer. Não é? Então, é necessário que as pessoas tomem isso por realidade. Porque essa realidade é fundamental para solucionar os nossos problemas. Nós não precisaríamos incomodar a maioria das pessoas que nós incomodamos com os nossos problemas se nós soubéssemos ou aplicássemos isso na nossa vida. Ele diz, mas há coisas com as quais não lhes é permitido brincar. Então, eles podem tomar aparências fantasiosas, mas a aparência de um parente que nos ama, de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, não é permitido para os espíritos fazerem isso. Não lhes é permitido isso. Existe um limite para esses espíritos agirem, um limite estreito. Eles não podem tudo, muito pelo contrário. Muito ao contrário. É muito limitada a atuação deles. Eles só atuam da maneira que atuam, imprime medo, pavor nas pessoas, porque as pessoas permitem. Se não fosse isso, não tem como. Dá risada. Do mesmo jeito que eles brincam com a gente brincaria com eles. Dá risada da cara do peão. Ô, Tontão, vai aparecer assim para outro, rapaz, né? Aqui não tem conversa não, velho. Aqui você não vai conseguir nada não. Né? Mas o que as pessoas fazem? Se encolhem. Opa! E é isso tudo, é tudo que eles desejam.
que as pessoas se encolham para eles. A Marlene Branco está conosco. Boa noite, Marlene. É um prazer tê-la conosco, viu? Mas vamos lá. Questão de número 17. Pergunta de Kardec aos espíritos: como o pensamento é uma espécie de evocação, compreende-se que possa atrair o espírito. Mas por que quase sempre as pessoas em que mais pensamos, que ardentemente desejamos rever, jamais aparecem nos sonhos, enquanto vemos outras que não nos interessam e nas quais nunca pensamos? Na pergunta, olha, Kardec, eu tenho que tirar o chapéu para esse cara, eu sou fã dele de carteirinha por causa disso. Olha a pergunta dele. Que pergunta inteligentíssima, porque todos nós vivemos essas experiências. Às vezes o cara... Hã? Foi no alvo. Foi no alvo. Foi na, como se diz, foi na mosca. Né? Kardec era realmente... A qualidade das perguntas que ele fazia para os espíritos é que determinou a qualidade dessa obra. Né? Os espíritos respondem para Kardec o seguinte: os espíritos, prestem atenção, porque isto vai solucionar muitas vezes a ansiedade de muitas pessoas que desejam rever os seus entes queridos, os seus amados, aqueles com as quais ela gostaria de estar. Os espíritos nem sempre têm a possibilidade de manifestar-se visualmente, mesmo em sonhos, e apesar do desejo que tenhamos de vê-los. Por quê? Porque nós estamos num planeta de expiação e provas. Expiar alguma coisa no nosso mundo é resgatar os erros do passado. Os espíritos dizem assim: os sofrimentos e as dores das suas encarnações, da encarnação de vocês, tem tudo a ver com as faltas cometidas em outras encarnações. Isso é expiação. Agora, o que é a prova? Nós precisamos provar o que para quem? Provar a nossa confiança em Deus, na vida e em si mesmo. Para quem? Para você mesmo. Enquanto você não desenvolver uma confiança irrestrita no Criador, você vai continuar marcando passos. Sabe aquele cara que desfila em banda de 7 de setembro? Que fica marcando passo em lugar, fica marcando passo, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Não é? Nós não podemos marcar passo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos por herança o amor. Ninguém é capaz de combater isso. Confie nisso. Ninguém é capaz de superar o amor de Deus pelos seus filhos. Ninguém. Se nós confiássemos nisso, confiássemos nele, e confiássemos o que nós representamos para ele, que ele quer a nossa felicidade, é tudo que ele quer. Nós só sofremos porque nós somos ignorantes, por falta de conhecimento, por falta de convicção, por falta de fé. Quando o cartorário carimba lá, dou fé, ele está dizendo, pode confiar nesse documento, que esse documento é verdadeiro. Nós temos que fazer isso com Deus. Vai lá e pega o teu carimbo e bate, eu confio em você. A maioria não faz isso. Falta 10 mil reais na conta do cara. Nossa, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer da minha vida? Deus não gosta de mim. Deus está me castigando. Amigo, foi você que fez a burrada anos atrás, meses atrás, de gastar o que você não devia. Não tem nada a ver com Deus. Seja prudente. Manso como a pomba, disse Jesus, e prudente como a serpente. Manso como a pomba. Nós não precisamos ser brutos, aparvalhados, violentos. Manso como a pomba. Responda suavemente, tranquilamente, com calma. Né? Mas prudentes como a serpente. A serpente, ela não ataca ninguém, ela só ataca em defesa de si mesma. É isso que nós temos que fazer. Ataque no momento certo. Seja prudente. Olha, eu tenho um exemplo na minha vida disso. Se eu não fosse prudente, Deus do céu estaria passando fome já há mais de 20 anos.
Graças a Deus e aos bons espíritos, eu fui prudente na época certa. E na época de abastança, na época que tinha muito. Na época que eu cheguei a receber em 96, 12 mil reais de comissão. Era muito dinheiro, mais de 100 mil reais hoje. Acredito que se atualizar os valores aí, deve dar alguma coisa em torno disso. Nesse momento eu fui, exatamente no melhor momento da minha vida, no momento financeiro, eu fui prudente. Graças a isso eu não passei fome. E é assim que a vida é. Ela nos cobra. Nos cobra o quê? As nossas imprudências. Então, não existe punição da parte de Deus contra qualquer um de seus filhos. A vida é oportunidade. As adversidades estão para os espíritos encarnados e desencarnados, assim como o vento está para o avião. É o vento contrário que sustenta a asa. O vento a favor, ele estola. Sabe o que é estolar? Ele cai. Ele não pode ter vento a favor, ele tem que ter vento contrário. Porque o que mantém o avião no alto é o vento. Por baixo, fazendo pressão, por baixo é o que mantém ele no ar. Assim somos nós. Nós temos que fazer como é que é o nome daquele crustáceo que todo mundo adora comer? Vai no restaurante, paga uma fortuna por ele? Meu Deus, esqueci o nome dele agora. Lagosta. Lagosta. Eu vi um sujeito, meu Deus, judeu, né, um rabino judeu, contando isso. Ele contava o seguinte: a lagosta, ela nasce, cresce, chega um determinado momento que a casca dela se torna muito pequena para o seu corpo. Então ela procura um lugar escondido, bem seguro, quebra aquela casca, ela mesma quebra aquela casca e fica ali até se formar uma nova casca. Aí ela sai, vai viver a vida dela e tal, vai fazer o que tem que fazer e tal. Quando a casca está pequena de novo, ela se acomoda num lugar onde ela esteja bastante segura, quebra aquela casca, o corpo dela qualquer um destrói, né? Uma casca não, né? Mas o corpo dela é facilmente afetado por qualquer um dos seus predadores, né? Ela quebra a casca e fica ali até formar uma nova casca. Moral da história: nós só procuramos a solução para os nossos problemas quando nós estamos desconfortáveis. Isso vale para qualquer um, não é? Se não acontecer conosco o que acontece com a lagosta, a gente não quebra a casca. A gente não vai atrás das soluções. É isso que precisa acontecer com a gente. Quebrar a casca, sair da zona de conforto. A zona de conforto não presta para ninguém. Por isso que a vida ela é cíclica, não é? E ela é dinâmica. A dinâmica da vida é muito grande, tem que ser assim mesmo. Uma hora você está bem, na outra hora não está muito bem, na outra hora você está bem financeiramente, na outra hora você não está, que é para você desenvolver a sua inteligência. Como é que nós desenvolvemos a nossa inteligência? Solucionando problemas. Procurando essas soluções. Botando o pensamento para funcionar. Quando o homem faz isso, ele está fazendo o quê? Concentrando o seu pensamento na solução de um problema. Ele faz desenvolver a sua inteligência. E nós estamos aqui exatamente para isso. Acumular conhecimento e progredir, desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso pensamento, a nossa moralidade, consequentemente. Não é? Então precisamos quebrar a casca, precisamos fazer como um avião, voar contra o vento. Ventos contrários sustentam a aeronave. Fora disso, ela estola, ela cai. Não é? Vamos lá. Causas independentes da sua vontade podem impedi-los. Quase sempre é também uma prova que o mais ardente desejo não pode afastar. Quanto às pessoas que não interessam, embora não pensais nelas, é possível que pensem em vós. São os nossos queridos, os nossos amados, as nossas amizades que ficaram no mundo dos espíritos ou estão encarnados em outros lugares desse planeta mesmo ou de outros planetas.
A gente se reúne, a gente se encontra. Pô, como é que tá a sua experiência lá? Ó? Você está vendo? Ó, tá sim, eu estou fazendo isso. Trocamos informações, aprendemos uns com os outros. Eles nos ensinam e nós os ensinamos. E nós estreitamos os laços de amor e de amizade com esses espíritos que ficaram lá muitas vezes aguardando o quê? O nosso progresso para podermos estar juntos quando estivermos em estado de erraticidade, sem corpo físico. Esses são aqueles que a gente acha que não tem nada a ver. E tem tudo a ver com a gente. Não é? Aliás, não podeis fazer uma ideia das relações no mundo dos espíritos, onde reencontrais uma multidão de conhecidos íntimos. Conhecidos íntimos. São gente que amamos, pessoas que amamos. E que não nos lembramos, é claro. Você está encarnado aqui, a coisa fica, a nossa percepção fica obliterada pelo corpo físico, que é uma casca grossa, que limita as nossas capacidades, a nossa capacidade como espírito. Mas nós temos que viver aquele momento, precisamos muito viver aquele momento para poder progredir. Senão nós continuaremos marcando passo. E pedimos esta oportunidade, nós pedimos esta oportunidade. Senhor, me dá esta oportunidade, que eu preciso progredir, eu estou atrasado em relação aos meus irmãos, eu sou um retardatário. Eu quero e preciso progredir. Ele diz assim, antigos, vou ler de novo a frase. Quanto às pessoas que não interessam, embora não penseis nelas, é possível que pensem em vós. Aliás, não podeis fazer uma ideia das relações no mundo dos espíritos, onde reencontrais uma multidão de conhecidos íntimos, antigos e novos, dos quais não tendes a menor ideia quando acordados. Quer dizer, os caminhos que Deus se utiliza para fazer progredir os espíritos não são aqueles que nós imaginamos. Nós temos um conhecimento muito pequeno em relação ao que acontece na vida espiritual. Sabe o que nós sabemos na vida espiritual? Nada. Ou muito pouco. É uma ignorância do homem achar que ele sabe tudo sobre Deus. Ele não sabe nada. Ele não sabe nada sobre a vida espiritual. A vida espiritual, ela é maravilhosa, ela é linda. Ela é grandiosa. E ela visa o quê? O nosso progresso, ela visa a nossa felicidade. Né? E a gente fica aí perdendo tempo com besteirada, com bobajada desse mundinho ridículo que nós vivemos. Né? Tem uma nota de Kardec que diz o seguinte: quando não há nenhum meio de controlar as visões ou aparições, podemos sem dúvida levá-las à conta de alucinações. Mas quando elas são confirmadas pelos acontecimentos, não poderíamos atribuí-las à imaginação. Essas são, por exemplo, as aparições do momento da morte, em sonho ou no estado de vigília, de pessoas em que não pensávamos e que, por diversos sinais, revelam as circunstâncias absolutamente inesperadas do seu falecimento. Eu vou contar para vocês uma história aqui que realmente ilustra muito isso que Kardec está colocando aqui. Papai, já falei que não era espírita, muitas vezes fez chacota um monte de tempo com a doutrina e tudo, e depois ele acabou entendendo que ele estava fazendo não era muito bom, e acabou mudando a sua opinião a respeito da doutrina espírita. Mas o papai estava sentado, ele morava aqui em Jaú nessa época, sentado no seu sofá, e do lado dele tinha uma mesinha. Naquela época era uma mesinha, as pessoas compravam, de um lado era uma mesa, a tábua da mesa, a parte de cima da mesa, ela virava, ela tinha duas faces. Uma face normal, que era uma mesinha que a pessoa usava para parar alguma coisa e tal. A outra face era um tabuleiro de xadrez ou de dama. Não é? Foi muito utilizado esse tipo de mesa durante muito tempo, que todos vocês devem ter conhecido. Muito bem, aquilo era revestido de fórmica, no tempo que a fórmica era muito utilizada, não se utiliza mais fórmica hoje em dia, não é?
E o papai estava sentado, ele ficava muito sentado porque ele gostava muito de ler jornal. Notícias populares ele devorava, né? O tal do Notícias Populares. E o papai ouviu um barulho, um estalo, e ele começou a procurar de onde vinha aquele estalo. Daí a pouco ele olha na mesa, e da ponta da mesinha para o meio começou a enrolar a fórmica, mas enrolar sozinha. Ela descolou da mesa e começou a enrolar. Olha, não é o Luiz Herrera que está falando o que aconteceu, era o papai que não era espírita. Enrolar. O que está acontecendo com esse treco? Não é normal, né? Porque a fórmica era colada com uma cola que aderia muito, não soltava com facilidade. Muito bem. Não demorou meia hora depois desse fato, ele recebe um telefonema. Uma pessoa pela qual ele tinha muita estima faleceu em Itatiba, chamava-se Odone Léo Beccari. Bom, ele acaba de atender o telefone e conversar com a viúva do Odone, e ele falou, nós vamos nos preparar, e nós fomos mesmo no velório, no sepultamento dele. Ele olha para a mesa, como é que está a mesa? Perfeito, não tinha nada. A mesa, o enrolado lá do material deixou de existir, a mesa estava perfeita. O que aconteceu? O Odone tinha muito carinho pelo papai. Esse senhor era marido de uma prima da mamãe, mas eles tinham muita amizade, um respeitava muito o outro. Ele veio avisar. Exatamente isso que Kardec está falando. Então os nossos queridos, a pessoa com as quais nós temos relacionamento, pelas quais nós temos amizade, respeito e tal, se elas, no momento da morte, elas desejarem, elas podem e avisam muita gente. Vão avisar da sua morte a muitas pessoas. Deixa eu ver se tem alguém no YouTube, não temos nada. A Marlene Branco falou que passou por uma cirurgia. A nora dela fez uma cirurgia. Nós desejamos a ela pronta recuperação, viu, Marlene? Muito bem, ele segue explicando isso da seguinte forma. Viram-se tantas vezes cavalo empinarem e empacarem diante de aparições que assustavam os cavaleiros. No tempo de Kardec usava-se muita carruagem, carroça, cavalos e tal, né? Se a imaginação é alguma coisa entre os homens, seguramente nada é para os animais. Aliás, se as imagens que vemos em sonhos fossem sempre consequência das preocupações da vigília, nada explicaria o fato tão frequente de jamais sonharmos com as coisas com as quais pensamos. Então, essa explicação é perfeita para quem queira entender a respeito do que acontece, né, nas manifestações dos espíritos. Eles podem se manifestar por diversas maneiras. Eu citei uma, que foi um caso que aconteceu na minha família, eu não presenciei o caso, mas o papai relatou para mim, né? O papai era de total confiança, até porque ele não tinha nada que eu ligasse à doutrina espírita, e nem que ele pudesse. Aliás, não foi só uma das coisas que aconteceu com ele. O seu cunhado, depois de falecido, aparece, o papai tinha mediunidade, não sabia disso, aparece para ele em sonho. Ele fala, poxa, Antônio, tudo bem? Como é que você vai? Ele falou, Pedro, eu queria um copo d'água. Bom, Antônio, claro, ele diz que em sonho ele vai até a cozinha, nós sempre tivemos filtro em casa, ele pega um copo d'água e dá para o cunhado desencarnado, Antônio Gutierrez, um espanhol, casado com a minha tia mais velha, minha tia Maria. Ele bebe a água e devolve para o meu pai, muito obrigado. E acabou o sonho aí. O papai acorda de manhã, um copo d'água na cabeceira dele. Né? Esse meu tio, eu lembro bem, quando ele estava para desencarnar, ele estava deitado na cama, naquela época se desencarnar, morria em casa, né? Não morria no hospital. Ele estava com a boca aberta e respirava com muita dificuldade, e a boca ressecada, porque quando a pessoa está nessa situação, a pessoa acaba respirando pela boca e resseca a boca e garganta. O papai falou, ele está com sede. Falou, tio, mas nós não podemos dar água para ele, respondeu o filho mais velho. Nós não podemos dar água para ele porque ele vai se engasgar, nós vamos matar ele afogado. Ele falou, não, pega a água e pega um então pegaram a água, pegaram o algodão, e o papai colocava de gotinha em gotinha
água, e aquilo deve ter aliviado muito a sensação que ele devia estar sentindo antes de desencarnar. Ele veio pedir um copo d'água para o papai, em sonho, né? Então, são essas coisas que acontecem conosco, e muitas vezes as pessoas não se dão conta daquilo que está acontecendo, mas o mundo espiritual, ele lida com a gente, ele convive com a gente diuturnamente, né? 18ª questão. Pergunta de Kardec aos espíritos: por que certas visões são mais frequentes nas doenças? Resposta: elas ocorrem igualmente no estado de perfeita saúde, mas na doença os laços materiais se afrouxam. Aqueles laços que nos ligam ao corpo, eles estão mais afrouxados. O espírito, por assim dizer, está um pouco mais distante do corpo e menos submetido a ele. Portanto, ele consegue conviver com mais facilidade com o mundo espiritual. Eu chego na casa do meu sogro fala assim: ainda bem que você veio. Um pouco antes dele desencarnar. Falei: por que, seu Oswaldo? Ah, me leva para minha casa. Essa casa aqui não é a minha, não. Minha casa deve ser em outro lugar. Então, por que está acontecendo isso? Não, um monte de gente desconhecida aqui, eu não conheço ninguém. Eu não sei quem é esse monte de gente aqui na minha casa. Falei: não, mas eles estão incomodando o senhor, seu Oswaldo? Falei: não, são gente boa. Eles são alegres, são brincalhões. Enfim, qual o problema, seu Oswaldo? Ele falou: é mesmo, né? Eu acho que não tem problema nenhum, não. O senhor está na sua casa, eu falei para ele e tal. Quer dizer, ele estava vivendo as duas vidas. Vivendo a vida de encarnado e uma certa parte, por estar muito doente ou por já estar se desligando do corpo, ele também convivia com os desencarnados. Isso acontece com muita gente, viu? Então, na doença, os laços materiais se afrouxam e a fraqueza do corpo deixa mais livre o espírito, que entra mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. 19ª questão. As aparições, pergunta Kardec, espontâneas, aparecem mais frequentemente em certas regiões? Alguns povos são melhor dotados que outros para certas manifestações? Respondem os espíritos: fizeste um relatório geral das aparições? As aparições, os ruídos e todas as manifestações expandem-se igualmente por toda a terra. Não há povo privilegiado. Ao contrário do que dizem por aí, que se o espiritismo não tivesse aportado no Brasil, ele não existiria mais. Isso é um absurdo. Isso é uma estupidez que os espíritas religiosos fazem, denegrindo a doutrina espírita, que a maior caridade que se pode fazer pelo espiritismo é a sua divulgação. Ora, pelo amor de Deus, estudem a doutrina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não existe povo privilegiado. E o brasileiro é muito menos privilegiado que qualquer um deles. Que Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, coisa nenhuma, um país que valoriza a impunidade, que valoriza a imoralidade. Um povo omisso do jeito que é o nosso, ser coração do mundo e pátria do evangelho. Está muito longe disso, mas muito longe disso. O brasileiro é solidário, é alegre, é amigo dos estrangeiros, tudo bem. Não é? Mas não é só o brasileiro que faz isso. Nos nossos países se faz da mesma maneira. As pessoas são solidárias, são amigas, não é? São carinhosas com os outros, com aqueles que vêm de fora. Entre alguns, por exemplo, a escrita é pouco desenvolvida e não há médiuns escreventes. Entre outros, eles abundam. Além disso, há mais frequência de manifestações ruidosas e de movimentos de objetos que de comunicações inteligentes, porque estas são menos apreciadas e procuradas, só por isso. Quer dizer, o cara privilegia determinada situação, ou a cultura daquele povo leva a determinada situação, então as manifestações mediúnicas se voltam para aquela capacidade, para aquela habilidade daquele povo, apenas isso. Os espíritos, eles pululam, eles ombreiam conosco em todos os lugares do mundo, da nossa terra, no espaço e na terra. Não é? Não tem lugar que tem menos espírito e mais espírito. Não é? Não tem lugar que é aeroporto de espírito, outro não. Ali ele desce, no lugar não desce. Isso é coisa de quem não tem conhecimento de doutrina. Os espíritos estão conosco. Quando nós imaginamos que estamos a sós, você tem uma multidão de testemunhas observando aquilo que você está fazendo.
Até quando eu estou fazendo coisa errada, principalmente. Principalmente. Aí é que eles estão testemunhando aquilo que você está fazendo. Questão de número 20. Por que as aparições se verificam mais à noite? Resposta: pela mesma razão que vê as estrelas, à noite e não em pleno dia. A claridade intensa pode ofuscar a aparência delicada, mas é errôneo supor que a noite tenha algo de especial para isso. Interpela todos os que as viram e constatarás que a maioria ocorre de dia. Uma realidade. Quem conhece pessoas que têm evidência sabe disso. Independente de ser noite, dia, madrugada, sexta-feira 13, sexta-feira 20, não depende de absolutamente nada. Isso é coisa de esotérico, de pessoa mística. Tem nada a ver com a realidade dos nossos relacionamentos com os espíritos. Por isso que esta ciência privilegia isso. O espiritismo é uma ciência que trata da origem, natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com os encarnados. Esse é o propósito do espiritismo. Ele não quer superar religião nenhuma, ele não quer fazer crente, prosélitos, seguidores, coisa nenhuma. Ele quer esclarecer as pessoas. Olha, você é um espírito encarnado, imortal, que lida com outros espíritos encarnados. Eles encarnados que também são imortais. Esse é o propósito da doutrina. Nada mais do que isso, esclarecer. Porque o esclarecimento, a luz do esclarecimento, ilumina as nossas vidas. E o contrário também é verdadeiro. A ignorância ofusca, atrapalha, impede o progresso dos espíritos. Por isso que muitos espíritos querem combater a doutrina espírita para que as pessoas não se esclareçam. Aqui tem uma nota, que é uma nota de Kardec, que diz o seguinte. Acho que dá tempo de ler a nota. Os fenômenos de aparição são muito mais frequentes e gerais do que se pensa. As pessoas não revelam por motivos óbvios, né? Para não serem taxadas de louco, de, sei lá, de tudo aquilo que pode ser taxado pela ignorância dos outros. Mas muitas pessoas não os revelam por medo do ridículo e outras os atribuem à ilusão. Se parecem mais abundantes em certos povos, é porque esses conservam mais cuidadosamente as tradições verdadeiras ou falsas, quase ampliadas pelo fascínio do maravilhoso, a que o aspecto da localidade se presta mais ou menos. A credulidade faz ver, então, efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares. O silêncio da solidão, o escarpamento dos caminhos, os rumores, o rumorejar das florestas, o estrépito das tempestades, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo enfim se presta à ilusão das imaginações simples e ingênuas que propagam de boa fé aquilo que viram ou que acreditam ter visto. Mas ao lado da ficção há o real, que o estudo sério do espiritismo consegue livrar dos acessórios ridículos da superstição. Basta isso, esclarecimento. Se esclareça e você vai sair do ridículo. Você vai parar de ser ridículo. Há irmãos nossos, que de boa fé, claro, não estou querendo dizer que seja de má fé, por professarem outro tipo de crença e por acreditarem de outra maneira, diz assim, Deus falou comigo. Não falou. Quem pode ter te dado alguma inspiração ou ter falado com você, como eu disse que o preto velho falou comigo, são os espíritos, aqueles que te acompanham. O teu espírito guia, chamado de anjo da guarda, os espíritos que interessam por você, os teus espíritos protetores, que normalmente são os nossos parentes, amigos, conhecidos, os bons espíritos que querem o seu bem, mas não Deus. Deus está fora da criação.
Se ele estivesse dentro da criação, ele seria criatura e não criador. Basta raciocinar. Olha, o raciocínio é uma coisa livre para qualquer um. O pensamento é livre, as pessoas podem e devem raciocinar com lógica. Não se deixem levar por ilusões pregadas por gente que querem o seu dinheiro e não o seu esclarecimento. E tem muitos assim por aí. Muitos, infelizmente. A maioria, leiam lá, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Aonde a pessoa que escreveu, que Deuteronômio nada mais é que o livro utilizado pelos judeus, né? A Torá, não é? É o Deuteronômio. Está lá no capítulo 28, versículo 1 e 2. Que os pastores, os padres, não devem visar lucros materiais, nem herança. Porque a herança é o próprio Deus. A tua herança é o teu próprio Deus. Está lá no Deuteronômio, procurem lá. O que eles fazem? Exatamente o oposto. Eles visam o lucro material, o dinheiro. Aquilo que faz da nossa vida aquilo que ela é. Muitas vezes as pessoas privilegiam o dinheiro, se envolvem com o tráfico de drogas, que destrói famílias. Nosso Brasil está virando um narco-estado, se já não é um narco-estado, porque as pessoas se iludem com o poder do dinheiro, do ganho. Muitos se iludem com isso. Eu conheci gente aqui dentro do presídio de Jaú que dizia assim: eu não precisava ter feito isso, eu não precisava disso. Tráfico de droga. Não é? Mas as pessoas se deixam levar por isso, por essa ilusão. E pastores, padres, etc., também se deixam levar pelo mesmo motivo. Um deles, eu vou citar só um deles, o maiorzinho deles, tem 4 bilhões de reais na sua conta. Se eu citar nome, né? 4 bilhões é a fortuna do cara. Ele está interessado em Deus? Não. Ele, não vou usar o termo aqui não, mas de qualquer forma, ele tomou isso do bolso das pessoas, ele se apoderou de uma coisa que não é dela, iludindo as pessoas. Iludindo. Então não se deixe iludir por isso. Deus, o Criador, Ele é sábio. E ao contrário do que dizem esses pastores, esses padres, Ele sabe sim lidar com dinheiro. Porque na boca desses caras, diz assim: olha, tem um sujeito invisível que está no céu e que criou 10 normas que, se você contrariá-las, você vai ser jogado num rio de larvas e vai queimar durante toda a eternidade. Mas Ele te ama, viu? Ele te ama. Só que apesar de ser extremamente sábio, bom e justo, Ele não sabe lidar com dinheiro. Então você tem que dar dinheiro para a igreja, porque senão a igreja desaparece. Este é o discurso desses caras. A maior inteligência do universo, a inteligência suprema do universo, não sabe lidar com dinheiro. Então, meus irmãos, religião é isso. A religião, ela concentra poderes. Esse é o propósito da religião. Graças ao bom Deus, nós estamos diante de uma doutrina, de uma ciência que não é uma ciência religiosa. É uma filosofia, uma ciência filosófica. Graças a Deus. Não vamos levar esse peso para o túmulo, pelo menos nessa encarnação, né? Pelo menos nessa. Muito bem. Estamos às 21h02. Vamos marcar a questão de número 21 para nós retomarmos na próxima quarta-feira. 21. A visão dos espíritos ocorre no estado normal ou somente durante o êxtase? Essa questão de número 21. Marquem aí, por favor, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Não tem mais ninguém lá pelo Facebook. Eles continuam lá conosco. Muito bem. Se vocês não quiserem comentar nada, nós podemos encerrar.
fazer a nossa prece de encerramento. Tá bem? Vamos lá então. Eu convido a todos os meus queridos irmãos, companheiros, amigos, confrades da nossa querida doutrina dos Espíritos, a nós esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia e elevarmos o nosso pensamento, mentalizando a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, o nosso modelo e o guia de toda a humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns desta noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força e a coragem para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.